Uma palavra para o seu coração. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que já ouvimos, através da palavra, da leitura devocional, através dos louvores, e neste último louvor, o Deus do impossível, surge três perguntas que eu quero fazer para você. Temos fé em Deus e cremos na sua palavra? Analise. Temos fé em Deus e cremos na sua palavra? Segunda pergunta, somos crentes ou incrédulos? E a terceira, então por que nos atemorizamos tanto? Amados, precisamos entender que nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Todo-poderoso. Bem como é fiel aos seus propósitos, aos seus planos, ou seja, tudo aquilo que Ele falou através da sua palavra, todas as promessas feitas, terá o fiel cumprimento. Tudo. Nenhuma das palavras de Deus e nenhum de seus propósitos jamais serão impedidos. Moisés escreveu, Deuteronômio capítulo 32, versos 1 a 4, eu vou ler para você. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus. Por quê? Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. Justo e reto ele é. Assim, amados, podemos declarar como está escrito, as promessas do Senhor são infalíveis. Tantas coisas podem acontecer, mas Deus cumpre as suas promessas na tua vida. No livro de 1 Reis, capítulo 8, verso 56, está escrito assim, Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Amados, Deus não prometeu que Jeremias não teria inimigos. Deus prometeu que estaria com ele para dar vitória. Olha, você terá inimigos, mas eu estou com você para lhe dar vitórias. Jeremias capítulo 1, versos 8 a 10, está escrito assim, Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor, Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares.
e também para edificares e para plantares. Observe, Deus não prometeu que ele jamais enfrentaria lutas. Entretanto, prometeu vitórias. Jeremias capítulo 31, versos 15 a 17, está escrito assim: Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime, escute, não sei se você está chorando, mas receba essa palavra, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, e a esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Por isso, baseado nisso, Jó declara, Deus pode tudo. E você pode declarar também, Deus pode tudo. Eu declaro aqui em alto e bom som, Deus pode tudo. Leia Jó 42 e 2, Jó diz, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem planos para o nosso bem. Apesar das lutas, das dificuldades, das intempéries, porque Deus não prometeu vida boa a ninguém. Jesus não prometeu paz aqui na terra, não. Ele disse foi assim, no mundo tereis aflições. E o que Deus disse para Jeremias? 29, versos 11 a 13. Diz assim, olha Jeremias, e serve para mim e para você também, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ponto. Aí diz mais, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim. Olhe, 3 atitudes que você deve tomar. Então me invocareis, invocar, ireis, tem que ir, e orareis a mim. Aí ele diz, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis. Agora tem um detalhe, quando me buscardes com todo o vosso coração. Ou seja, não adianta pedir da boca para fora, não. Tem que invocar, tem que buscar a Deus com todo o teu coração. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim, sem fé, é impossível agradar a Deus. Por quê? Todos aqueles que dele se aproximam devem crer que ele existe. Ele existe. E que é galardoador de todos os que o buscam. Você tem fé? Você crê? Se não, fique certo que sem fé você não agrada a Deus. E se não agradar a Deus, não tem resposta. Já imaginou? Por quê? Todo aquele que se aproximam deve crer que ele existe.
e que é galardoador de todos os que o buscam. Então, meu amado irmão, meu amado amigo, não tenha dúvidas quanto às promessas de Deus. Se ele te prometeu, espera. Agora, espera confiando. Espera com fé. Certa de que ele vai cumprir. Não tenha dúvida, eu repito, não tenha dúvida quanto à promessa de Deus. Não tenha dúvida. O salmista escreve, num dia inspirado por Deus, ele escreve assim, Salmo 89, verso 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. É forte. Não violarei a minha aliança. A aliança que Deus fez contigo, as promessas que ele te fez, ele não modifica. Basta que você creia que ele existe e que tem galardão para todos os que o buscam. Aí ele garante, não violarei a minha aliança e nem modificarei as promessas dos meus lábios. Queridos, Deus cumpre suas palavras. Deus cumpre. Voltando para Jeremias, capítulo 1, versos 11 e 12, ele escreve assim, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? O que está vendo? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Já imaginou que segurança? Deus dá uma palavra e ele vela, ou seja, ele tem cuidado, ele analisa, eu prometi, eu vou cumprir, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus é fiel. Deus é fiel. Nós é que somos infiéis. Mas ele é fiel. E ele garantiu. Leia Isaías 55, versos 10 e 11. Ele diz assim para você. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, dá sementes ao semeador, pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. Ele nunca falhou. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus prometendo e cumprindo. Prometendo e cumprindo. Ele fez uma promessa lá no Éden, quando a serpente conseguiu enganar Eva e Adão, e eles comeram do fruto. Deus olhou para a serpente e disse assim, da semente da mulher, eu levantarei um, que pisará a tua cabeça. Tu lhe ferirás o calcanhar. Tu lhe ferirás.
mas ele pisará na tua cabeça. E assim fez. Da semente da mulher, Maria recebeu o Espírito Santo de Deus e gerou a Jesus, o Salvador. E Maria cantou assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Deus, o meu Salvador. Deus cumpriu a sua promessa. Demorou? Não. Alguém diz, mas demorou muito? Demorou não. Sabe por quê? Porque tudo tem um tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Se Deus te prometeu alguma coisa e não cumpriu ainda, olha, não cumpriu ainda, fica certa que ele vai cumprir. Agora, o tempo é dele. Não adianta desesperar, não adianta chorar, nem lamentar, porque o teu lamento, o teu choro não vai modificar o tempo de Deus. Se ele determinou, determinado está. O tempo que ele determinou, determinado está. Paulo escreve, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Tantas quantas forem. Eu não sei quantas promessas você recebeu de Deus, eu não sei. Mas você deve saber. Você deve saber. As que eu recebi de Deus, eu sei. Ele garantiu estar comigo todos os dias e sempre está. Sempre está. Ele garantiu me livrar e tem me livrado. Se eu fosse contar livramentos de Deus da minha vida, eu ficaria aqui noites a fio. Porque durante os meus já 74 anos, eu tenho tantas coisas que eu poderia contar. Mas eu prefiro, ao invés de contar, eu prefiro falar do amor dele, porque o amor de Deus, ele supera tudo. Agora, como disse Paulo, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. O sim. Portanto, é por ele o amém. Amém é a palavra final. É de Deus. Para a sua glória, por nosso intermédio. Está escrito. Hebreus capítulo 10, verso 23. Preste atenção. Anote esses versículos. Escute mais de uma vez e anote, para você ficar mastigando. Meu pai de saudosa memória, que nós devemos nos comportar como animais ruminantes. Escuta e depois fica remoendo, analisando, examinando, para retirar o melhor para a nossa vida. Hebreus capítulo 10, verso 23, está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. O que ele te prometeu? Não sei.
Você sabe. Você sabe. Agora aguarda em silêncio. Aguarda. E você vai ver se cumprir. Nele está o sim e o amém. Acabamos de ler. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Nele, em Deus, está o sim. Em tantas quantas forem as promessas. Se uma, se 10, se 100, se 1000, não importa. Tantas quantas forem, tem em Deus o sim. Aleluia. Amados, Jesus, certa vez, conversando com os discípulos, ele alertou que nesta vida aqui teremos aflições. Porque a nossa alegria vai ser lá. Lá. Ele diz lá em João capítulo 16, verso 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele já venceu. Alguns pregadores até arredondam, e tu vencerás. Não está escrito, não. Está escrito, eu venci. Se ele venceu, eu não tenho que vencer, não. Eu tenho só que esperar nele, confiar nele, esperar nele e confiar nele. Ele é fiel, amados. Ele prometeu. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Não temas o que hás de padecer. O diabo, nosso adversário, está a lançar alguns de vós na prisão para que sejais provados e tereis uma tribulação. Entretanto, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O nosso dever para corresponder a essa bondade infinita de Deus. Tu já imaginou? Tu já imaginou? Você teria coragem de entregar um filho seu para morrer por alguém? Para ser vituperado, maltratado, machucado, ferido, crucificado? Amados, o amor de Deus é tão grande que ele fez isso. Ele mandou o seu filho, Jesus, para entregar a sua vida, para nos resgatar. Jesus veio, cumpriu o seu papel resignadamente, a ponto de dizer assim: eu dou a minha vida, porque o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Agora, eu dou a minha vida, mas eu tornarei a tomá-la, porque o Pai me deu autoridade para isso. Entregou sua vida. E quando os discípulos estavam tão angustiados, sabendo que ele ia dar a sua vida e que ele ia morrer, ser crucificado, aí ele disse assim para os discípulos: olha, gente, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa
eu vou, mas eu não deixo vocês órfãos, não. Eu voltarei para vós. Você crê nessa palavra? Creia. Creia. Ele vai voltar. E não vai demorar. Não vai demorar. Agora, o que é que ele quer de mim e de você? Uma palavra chamada fidelidade. Fidelidade. E diz, lá em Apocalipse 2:10, se fiel até a morte, ou seja, até se preciso for morrer. Seja fiel, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Ah, meu amado, viveremos eternamente com ele. Ele disse, ao que vencer, darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu me assentei no trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Tá difícil aqui? Tá. Só para você? Não, para mim também. Enfrentamos lutas, enfrentamos enfermidades, enfrentamos descontentamento, enfrentamos inimigos, enfrentamos tudo isso. Porém, temos a garantia, uma garantia de vida eterna. Vida eterna. Portanto, creia. Creia. Jesus diz lá em Mateus, Mateus escreve, Mateus 24, verso 35, passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Passa o céu, passa a terra, mas estas palavras que Jesus falou para você e para mim não passa. Agora, João 11:26, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? O que vive e crê em Jesus não morrerá. Por quê? Porque tem vida eterna. Este corpo mortal vai se desfazer. Este corpo corruptível vai se desfazer. Paulo escreve, mas dá uma promessa, dizendo assim, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aí sim estaremos para sempre com o Senhor. Fica com essa palavra. Fica com essa palavra e guarda no teu coração. Agora, segura, creia tão somente. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. E o Senhor é contigo por onde quer que andares. Fique em paz.